Shalom Adonai, estamos agora gravando mais uma aula, mais um momento particular para podermos desenvolver um assunto dentro do seu canal Rota da Teologia, que é um canal com a proposta sempre de discorrer, conversar, dialogar sobre a teologia. Hoje iremos trabalhar um assunto de cunho apologético. Vamos trabalhar com apologética hoje. E com isso, nós queremos, antes de entrar no conteúdo em si, propriamente dito, estar pedindo que você se inscreva no canal, se não é inscrito, tá? Dê sempre o seu like aí no vídeo, seu joinha aí no vídeo para dar esse upgrade no canal e também compartilhe o vídeo. Muito bem. Vamos então hoje falar sobre a grande pergunta, o grande questionamento na sociedade academicista, que é: existe um Deus? Deus existe? Existe Deus? Né? Então, não se tem pergunta mais pertinente, mais profunda, mais científica, até podemos inserir essa expressão, exigindo uma resposta dentro do contexto do nível acadêmico hoje, que a existência de Deus. Existe um Deus? Essa é a pergunta que deve ser respondida e por todos os seres humanos individualmente, e a resposta tem um longo alcance em suas implicações. Deveria ser respondida e ter essas implicações e ter essa diversidade, não é? O grande apologeta e também, vamos dizer assim, filósofo Morten Adler, em seu ensaio sobre Deus, na monumental obra Great Ideen Synopticons, ou seja, Sinóticos das Grandes Ideias, ele declara a seguinte palavra: exceção feita a certos matemáticos e físicos. Todos os autores dos grandes livros estão representados neste capítulo. Só na enorme soma de referências, tanto quanto na variedade, é o capítulo mais longo. A razão é óbvia. Para o pensamento, bem comparação. Há mais consequências resultantes da afirmação ou da negação de Deus do que a resposta a qualquer outra pergunta fundamental. Então essa foi uma postulação que o Morten Adler faz no seu livro Sinópticos das Grandes Ideias, que no original em inglês ficaria Great Ideen Synopticon. E uma das questões mais propulsores para o pensamento é que ele vai prosseguir falando e dando implicações práticas, o Morten Adler, dizendo que todo o teor da vida humana ele é atingido pelo fato de os homens ou se considerarem seres supremos do universo ou reconhecerem um ser supremo sobre eles, tá? Entre aqueles que reconhecem uma divindade, isso importa muito se ela é representada meramente pelo conceito de Deus, que se torna um objeto de especulação filosófica, ou até pelo um Deus vivente que os homens adoram em todos os atos de piedade que compõem os rituais da religião. Então devemos dizer claramente, desde o princípio, que não é possível provar Deus no sentido científico do termo. Mas se pode dizer com ênfase até idêntica que não se pode provar também Napoleão pelo método científico.
Então, a razão, ela jaz e ela se insere, ela se respalda na própria natureza da história. E na história e nas limitações do método científico que ela se enterra. Porque alguma coisa que seja provada pelo método científico, ela deve ser passível de se repetir. Ninguém pode anunciar ao mundo uma nova descoberta baseada numa única experiência. Mas a história, na sua natureza real, não é passível de uma repetição. Então ninguém pode reprisar o começo do universo ou trazer um ente ou até um personagem da história, não é? À existência. Ou até repetir a cena de um assassinato de Lincoln ou a crucificação de Jesus Cristo. Por quê? Porque são fatos e acontecimentos que não podem ser comprovados pela repetição, porque são singulares, são únicos. Então, existem muitas coisas reais que escapam ao critério da verificação pelo método científico. E isso é só útil para coisas mensuráveis. Então ninguém jamais viu 3 metros de amor ou 2 quilos de justiça, mas podemos dizer que isso seria uma verdadeira estultícia negar a realidade dessas coisas. Insistir em que Deus seja provado pelo método científico vai equivaler a insistir em que se use um telefone para medir a radioatividade. Então, simplesmente não foi feito para isso o telefone. Então, quais são as evidências a favor de Deus? Então, é muito significativo que recentes pesquisas antropológicas elas vão revelar que entre outros povos primitivos, mais longínquos, mais remotos, hoje em dia há uma crença generalizada em Deus. Mesmo até os considerados povos não alcançados pela escritura, pela notícia, pelo conhecimento de Deus. Então, que na história, quer na lenda mais antiga, de todos os povos ao redor do universo e do mundo, em um conceito original, eles todos vão defender que há e que existe um Criador. Então parece que em suas consequências, mesmo aquelas sociedades que hoje são politeístas, tinham a princípio um Deus supremo. E essa pesquisa nos últimos 50 anos, ela desafia o conceito evolucionista do desenvolvimento da religião, que é uma pregonizadora, tá? Que vai sugerir e pregoniza e defende justamente o conceito de um só Deus. E também, claro, com isso o monoteísmo. Então, é o ápice de um desenvolvimento gradual que começa a brotar com os conceitos politeístas e se está cada vez mais claro que as tradições mais antigas, por toda parte, surgem de um único Deus Supremo. Então, para os nossos objetivos atuais, para os nossos contextos atuais, não é? Nós podemos dizer, contudo, a lei da causa e efeito, que nenhum efeito se pode produzir sem uma causa. Nós, como seres humanos, e o próprio contexto do universo, a própria essa constelação do universo, são efeitos que devem ter tido uma causa. Então chegamos finalmente a uma causa não causada. Qual é a causa não causada? Deus.
o grande filósofo Bertrand Russell, em seu livro I Am Not a Christian, ou Por que Não Sou Cristão, ele faz uma espantosa afirmação. Mesmo ele, como defendendo o seu ateísmo, ele faz uma espantosa afirmação quando ele diz que quando ele era criança, Deus lhe era apresentado como uma resposta a muitas questões que ele levantava acerca da existência. E em desespero, ele perguntou: bem, e quem criou Deus? Ele perguntou: bem, então quem criou Deus? Foi a grande pergunta, o grande questionamento de Bertrand Russell. Quando não apareceu a resposta humana, de nenhuma das partes, então ele disse: toda a minha fé desabou. Mas mais tarde ele vai concluir: mas que tolo! Por definição, Deus é eterno e incriado. Fosse Deus um ser criado, não seria e não poderia ser Deus. Então, o próprio cético e ateísta Bertrand Russell dá essa declaração. Então, um desenvolvimento subsequente desta linha de pensamento se relaciona com a ordem e o propósito do universo, que são claramente perceptíveis. E ninguém imaginaria que um relógio possa vir a existir sem um projetista inteligente. Então, quão mais inacreditável é pensar que o universo, em sua dimensão e complexidade, venha e possa ter acontecido por um acaso, ter surgido por um acaso. Então, o corpo humano, por exemplo, é um organismo reconhecidamente, de uma forma assombrosa e complexa, uma permanente maravilha. Por quê? Organização, propósito e eficiência. E se insere dentro da criação e da criatividade e da formação do ser humano. Então, tão impressionado com isso, também podemos dizer que ficou Albert Einstein. Einstein chegou a dizer que um dos maiores, ele chegou a declarar assim, a minha religião consiste numa humilde admiração do espírito superior e ilimitável, que revela nos pequeninos detalhes que somos capazes de perceber com as nossas mentes frágeis e débeis esta convicção profunda e emocional da presença de uma força inteligente, superior, que é revelada pelo universo incompreensível, uma forma à minha ideia de Deus. Já as evidências desse propósito são abundantes. É improvável, por exemplo, que um macaco, numa tipografia, pudesse compor a oração aos Mossos, de Rui Barbosa. A oração aos Mossos de Rui Barbosa. Por quê? Porque se encontrássemos ali um exemplar desse discurso, nós vamos concluir que uma mente inteligente era a única explicação possível para a sua impressão e composição. Da mesma forma, é inacreditável que a água, por exemplo, com todas as suas propriedades, tivesse simplesmente aparecido. Bernard Rahn, que vai citar Henderson, ele enumera algumas dessas propriedades da água, dizendo que a água tem um calor específico muito elevado. E isso significa que as reações químicas no interior do corpo humano são conservadas em razoável estabilidade. Então, se a água tivesse um calor específico baixo, nós serviríamos com uma menor atividade. Se elevarmos 10 graus centígrados a temperatura de uma solução e acelerássemos ao dobro a sua reação, sem essa propriedade peculiar da água, a vida seria bem pouco possível. Então, o oceano é um termostato do mundo. É necessário uma grande perda de calor para a água passar do líquido ao gelo.
para a água tornar-se vapor, exige uma considerável absorção de energia. Daí que o mar é uma almofada contra o calor do sol, do sopro gélido do inverno. Não fossem as temperaturas da superfície da Terra, moduladas pelo oceano e conservadas dentro de certos limites, os seres vivos seriam cozidos ou congelados até a morte. A água é o solvente universal, porque ela dissolve ácidos, bases e sais. Quimicamente, ela é relativamente inerte, provendo um medo e até um meio para reações sem participar delas. Então, na corrente sanguínea, por exemplo, ela sustenta a água em solução um mínimo de 64 substâncias. Talvez se nós conhecêssemos a quantidade real dessas substâncias, o número seria surpreendente. Então, qualquer outro solvente formaria uma verdadeira lama sem as propriedades peculiares da água. A vida, tal como a conhecemos, seria até impossível, inconcebível. Albert Handley Short, ele vai dizer que acerca da água, ele vai fazer uma observação dizendo que a água se constitui mais da metade do peso corporal da maioria dos animais e das plantas. Não se decompõe prontamente, dissolve muitas substâncias e faz as substâncias secas aderirem e tornarem-se flexíveis. Com sais em solução, ela conduz até a eletricidade, isto é, uma propriedade muito importante no corpo animal. Por quê? Porque através dessa eletricidade, dessa propriedade que a água possui na sua essência, ela concede fluidos que alcançam maior densidade quando são esfriados, não ao ponto de congelamento, mas ao ponto de chegar a 4 graus centígrados, com duas importantes consequências. Então, ou seja, uma é que os lagos e as piscinas congelam na superfície e não no fundo, ou não lá da parte fundo, da raiz, do fundo para cima. Só congelam na superfície. Assim, a vida dos peixes tem uma oportunidade, por exemplo, de resistir a um inverno muito rigoroso. Uma outra consequência é que, pela sua expansão, ao congelar-se, a água arrebenta as rochas e também os nossos encanamentos, não é? Domésticos. Ela arrasa para formar o solo e cria, com isso, despenhadeiros, vales, arrasa até algumas vegetações. Mas a água possui o mais alto calor de evaporação entre todas as outras substâncias. Isto, com outras propriedades especiais que ela possui, ela reduz a elevação de temperatura quando uma superfície de água é aquecida pelos raios do sol. A própria Terra, ela evidencia de propósito que é impossível a existência de uma atmosfera se ela se tornar muito maior a atmosfera do que o hidrogênio puro. Então a sua distância de Sol, a distância, por exemplo, de Júpiter e Saturno do Sol é correta. Até uma pequena mudança a tornaria excessivamente quente ou fria. Então a nossa Lua provavelmente ela é responsável pelos continentes e as depressões oceânicas, e ela é singular em nosso sistema solar, e ela vai parecer muitas vezes até originado de uma maneira totalmente diferente das outras luas, relativamente bem menores à inclinação do eixo da Terra, que assegura a existência das estações e assim por diante. Então, Danut declara que o cálculo
cálculo da probabilidade para a formação de uma molécula de proteína típica composta por 3.000 átomos, ela dá ordem de um para o outro. E a sua ordem se torna, muitas vezes, praticamente nula. Mesmo que os elementos fossem agitados a uma velocidade de vibração da luz, levariam mais de 10 bilhões e 234 milhões de anos para conseguir a molécula de uma proteína necessária para a vida. E a vida na Terra, dessa forma, estaria limitada a cerca de 2 bilhões de anos. Então há que se acrescentar que, ao propósito do universo, a implicação da segunda lei da termodinâmica, também chamada a lei da entropia, que Bernard-Rennes vai explicar como a lei que afirma que pode ser ilustrado por meio de um saco plástico contendo margarina branca, uma pequena cápsula cheia de corante amarelo. Quando se rompe a cápsula, à medida que se bate o saco, o corante se espalha completamente por toda a massa de margarina branca. Então, ele está explicando ali que se o saco plástico for esmagado indefinidamente, a distribuição do corante prosseguirá até que ele esteja perfeitamente espalhado através da massa toda. Então, não importa quanto tempo continuaremos batendo o saco e jamais poderemos reverter o processo e colocar o corante de volta dentro da cápsula. Então, há algumas partes do universo que são muito mais quentes do que outras. Então, essa distribuição do calor é sempre para baixo das regiões mais quentes para as mais frias. Então, à medida que o calor flui das regiões quentes para as mais frias, torna-se cada vez mais equivalente e até de uma forma equitativa a distribuição através do universo dessa sedimentação do calor. Então, se o universo fosse infinitamente velho, a energia já estaria presentemente distribuída de modo uniforme. Então, o fato que ainda existem corpos quentes no universo significa que no passado a fornalha foi abastecida de uma tal forma que num período de tempo mensurável, essa seria e é o momento da criação ou de alguma atividade criadora. À luz de todas essas coisas, nós podemos concluir com a declaração de Bernard-Rennes que o capítulo 1 do Gênesis, ele se encontra agora com uma reputação muito mais alta do que poderia jamais alcançar na história da ciência até este ponto. Agora nós podemos dizer que pelos quais podemos até indicar um momento do tempo, ou um acontecimento, ou um grupo de acontecimentos no tempo, que existe uma data, existe um ponto de partida, existe um gênese, existe um início, uma origem. E de acordo com os melhores dados disponíveis, existe uma ordem também criativa. Então, uma série de cálculos vai convergir para a mesma ordem e o mesmo tempo. Então, não podemos, com as informações disponíveis atualmente, forçar da parte dos cientistas um veredito a favor da criação. Por quê? Porque é algo que se considera uma impossibilidade ao olhar da ciência. Porque é além da ciência. Talvez chegue o dia quando teremos evidência suficiente da física, da astronomia, da astrofísica para obter dos próprios cientistas um veredito final. Mas neste entre tempo e nesse entre o ser e o tempo, entre espaço e história, nós podemos sustentar que o capítulo 1 do Gênesis ele não está fora de uma harmonia com as tendências das informações científicas e ele é a fundamentação da existência divina
e da existência da criação e da existência de Deus como ser criador. Era isso que nós tínhamos para a aula de apologética de hoje.